Muito bem. Ô, Ramon, como que o Lira vai saber se é fake news ou não para ele impedir um colega, um parlamentar de falar? Só se ele tiver alguém auxiliando, né? Porque ele não me parece alguém que seja tão bem informado assim para acompanhar as notícias. Então, uma coisa que ele diz, que assim, a atividade parlamentar na tribuna, né, tem prerrogativa, né, assim, impedir o deputado de falar, mas há situações onde a mentira é clara. A dos caixões do Rio Grande do Sul, né, que o governo está impedindo os caminhões de levarem donativos. Né? Isso aí são coisas absurdas. E isso o presidente pode, sim, interpelar o parlamentar no momento, né, pedir que ele tenha compostura, porque mentir aquela tribuna é sagrada do ponto de vista da democracia, porque ali se exerce o parlatório, a função de falar, de ir expressar opiniões. Agora, a opinião não pode ser mentira. E tem mentiras que foram ditas naquela tribuna. E cabe à presidência regular isso, porque senão o parlamento ele perde completamente a credibilidade. Passa a ser você pode chegar lá, né, protegido pela imunidade parlamentar para cometer crime. Isso não pode. E a Câmara tem sim ali a mecanismo para isso. Porque mentir na tribuna descaradamente é quebra de decoro. E você tem mecanismos, né, dentro do regimento da Câmara que permitem à presidência colocar limites à atividade parlamentar. Não é a censura. É que tem coisas que não se admite, minha gente. O parlamentar subir na tribuna para dizer que vacina mata, por exemplo. Isso não pode. Então, é uma linha tênue ali. Mas me parece que o Arthur Lira e nenhum presidente da Câmara vai fazer isso, porque depende das eleições dos seus pares. Então, ele está num processo eleitoral em curso, ele sai do mandato de presidente daqui a pouco, e ele está querendo eleger o sucessor. Então, não esperem que ele vá ter algum tipo de atitude mais enérgica na defesa do parlamento, em função desses interesses que dependem da vontade dos demais parlamentares. Muito bem, Ricardo. Sua vez. Olha, quando a gente fala de você fake news, a gente vê o tempo inteiro, né? Mas o que é, de fato, fake news e o que não é? A gente viu que muita gente estava falando, inclusive a Globo, Moisés, estava mostrando lá fake, aí depois desmascararam ela e disseram, tá aqui, ó, tá aqui a verdade, cadê a retratação? Eles não fizeram a retratação. Então, o que parece é que quando vem de um lado, a gente tem que estabelecer. Aqui no programa é um exemplo claro disso. O Cujuí se acha o paladino da verdade, por exemplo. O que ele fala é verdade e o resto é mentira. Sendo que lá no próprio STF existe divergência. Cada um pensa de um jeito, um ministro vota de um jeito, outro vota de outro jeito, mas na cabeça do Cujuí só existe uma verdade, a dele. A do próprio ministro Marco Aurélio é mentira. Todos os demais, as pessoas, é mentira. O Cujuí é o paladino da verdade, da moral. Então a gente tem que estabelecer uma coisa aqui. Porque se a gente for partir dessa premissa, por exemplo, o Cujuí falou que a gente estava mentindo, eu e o Moisés. Aí eu peguei a matéria, porque a gente tem que provar, né? Mostrei, aí ele ficou quietinho, ele não quis se retratar. O Buiú, no programa passado, falou que... eu falei que eu tinha ajudado lá no Rio Grande do Sul, ele falou que era mentira. Aí quando eu mostrei no meu celular, eu tive que mostrar o Pix que eu fiz, aí ele também não se retratou. Então é fácil, sim. É fácil você retratou do Sila também. Exatamente. Então assim, fica muito difícil a gente querer ter uma seriedade, um debate, quando a gente vê que um lado é o tempo inteiro desinformando a população. O nosso trabalho aqui não é propagar mentira, muito pelo contrário. Todas as nossas fontes, elas são checadas. A gente faz uma análise criteriosa para ver, inclusive, se a fonte tem credibilidade. Ninguém vai soltar nenhuma matéria aqui de forma irresponsável. A gente não faz isso jamais, hipótese alguma. Então a gente tem, acima de tudo, seriedade e responsabilidade, sobretudo com você que está aí do outro lado. É você merece saber a verdade. E não é uma verdade manipulada, não é uma verdade deturpada, é uma verdade averiguada, é uma verdade checada para que as verdadeiras informações cheguem de forma correta. Aqui a gente não vai deixar passar mentira, infelizmente para eles, né? Aqui não, conclua. Tem Moisés, tem eu aqui. Qualquer tentativa de deturpar a verdade, a gente vai desmascarar. Um minuto, Arnaldo. O artigo 53 da Constituição está aí.
para você ver. E o parlamentar, na tribuna, ele é isento. Ele pode falar o que ele quiser. Repito, ele pode falar o que ele quiser. É por isso que tem tantos aí que estão fazendo lacração, mentindo. Recentemente, o prefeito de Porto Velho chamou um deputado federal de Pinóquio. Não foi eu, Cícero? Chamou o cara de Pinóquio. O cara está na tribuna, ele pode ser o Pinóquio que ele quiser. Com relação ao Ricardo, disse que eu não retratei sim, Ricardo. Só não disse o valor que você tinha doado, não vou dizer também. Eu não vou dar uma de Samuel Costa para entrar em vida particular dos outros. É uma coisa que a gente sempre diz, Samuel não entra. Com relação a Silas Malafaia, eu afirmo categoricamente que ele não deu um centavo, quem deu foi os fiéis. Porque esse povo não tira um centavo do bolso deles. Ele tira do bolso dos outros para eles. Então, o Arthur Lira, ele está simplesmente cumprindo ali o papel de presidente, porque ele pergunta, mas eu vou impedir o deputado de falar? Não tem como, não é papel dele. Agora, que existe a desinformação, que existe a fake news, que existe... Tem. Inclusive, se eu vou só alugar só um pouquinho, esse dia a sua categoria teve reunidas, foi em Washington, nos Estados Unidos. Os jornalistas, verdadeiros jornalistas, os homens que fazem imprensa, estiveram reunidos para fazer a regulação e a regulamentação das redes sociais. Sabe por quê? O Cícero escreve uma coluna todo dia, o Espaço Aberto. E eu leio. É uma fonte de informação gostosa de se ver, de você ler e tudo, coisa séria. Aí, aproveitando da escrita do Cícero, o UOL, o X, o outro vai lá e pega aquilo que ele produziu, armazena dentro da plataforma deles, e o Cícero não ganha nenhum centavo com isso. E os caras ganhando horrores. Então, o que essas plataformas estão fazendo? Além de armazenar coisas boas, ela também armazena coisa ruim. Por quê? Porque ela só visa lucro. O jornalista em si, quem produziu, quem é o mentor intelectual, quem é o produtor, não está ganhando nada. Moisés, então, tem que ver isso. Moisés, 1 minuto, por favor. Olha só, meus amigos. Jesus sempre cobrou dos seus discípulos e de todo cristão a verdade. Você estava lá? Nós cristãos devemos sempre andar com a verdade. Agora, veja bem, nesse período de Lula, que é o período das trevas, a verdade é deles. Eles têm um ministério da verdade. Tem um tal de Paulo Pimenta no olho dos outros, que é o dono, esse daí é o governador do Ministério da Verdade. Inclusive, agora foi nomeado rei do Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta nos olhos dos outros. Ele está lá agora, é o novo governador do Rio Grande do Sul. Esse daí é o dono do Ministério da Verdade. Tudo aquilo que você diz que não está de acordo ou agradando os ouvidos desse Paulo Pimenta, ele aciona a PF, ele aciona o Ministério da Justiça. Vamos lá. Lula disse que não nomearia amigos ministros para o STF. Isso foi fake ou foi verdade? Porque ele disse uma coisa e fez outra. Fake. Lula prometeu carne, picanha e gasolina barata. Cadê? Fake. Mas ninguém fala nada. Porque quando o Bolsonaro dizia alguma coisa e não cumpria, tinha uma tal de checagem, Ricardo. Olha só, Bolsonaro promete aqui, mentiu, não cumpriu nada do que falou. Aí o Lula diz que não ia nomear amigos, nomeou. O que tem a ver com o tema? Mentira, tem a ver com o tema. Isso é mentira. Tem a ver com o tema? Isso sim é mentira. Ele diz, ele fala várias coisas debate, que não é verdade mas e não são punidos. Não são punidos, eles ficam livres. Eles podem falar o que querem. Não tem ninguém para checar, não tem ninguém para acusar de nada. Com relação aos deputados, eles têm prerrogativa de falar na tribuna e não podem ser punidos porque eles estão protegidos pela Constituição Federal. Isso não é desejo do seu Arthur Lira e isso não é desejo de Alexandre de Moraes. Isso é a soberania da Constituição. O Ramon foi citado ali. 15 segundos, Ramon, por favor, seja bem objetivo. É só para dizer que a extrema-direita se acostumou a mentir desde antes da campanha. Tanto o Ricardo, que essa cara de pau limpa mentir aqui, porque ele não está acostumado a ter o contraponto. Nem ele, nem o Moisés, sendo desmascarado na disfarçatez e na propagação da ignorância, do ódio e da burrice.
burros, ignorantes, fascistas, odiosos não passarão.